Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de cálculo. Nessa videoaula de hoje nós falaremos sobre a definição da derivada de uma função em um ponto x igual a a. Nós veremos que a derivada de uma função em um ponto x igual a a é o coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto x igual a a. Boa aula para vocês e bons estudos! Definição da derivada em um ponto. Definimos a derivada de uma função f em um ponto x igual a a e a denotamos por f' de a, nós lemos isso aqui como f' de a, como sendo o limite. Então, f' de a é igual ao limite de f de a mais h menos f de a dividido por h, quando h tende a zero. Caso este limite exista, esta aqui é a definição da derivada em um ponto x igual a a. É a definição da derivada de uma função f em um ponto x igual a a, caso esse limite exista. Note que o valor de f' de a é igual ao coeficiente angular da reta tangente à curva dada por y igual a f de x no ponto de abscissa x igual a a. Então, por isso, nós fizemos todo aquele estudo da videoaula anterior, no qual nós estudamos o coeficiente angular da reta tangente à curva em um ponto. Vejamos agora alguns exemplos. Exemplo 1. Encontre a equação da reta tangente ao gráfico de y igual a g de x, no ponto de abscissa x igual a 5, sabendo que g de 5 é igual a menos 3 e g' de 5 é igual a 4. Como vimos no slide anterior, a derivada da função no ponto é o coeficiente angular da reta tangente à curva por este ponto, né? Em x igual a 5 aqui no caso. Ok? Beleza. Ou seja, então se é o coeficiente angular, então qual é o valor de m? M, que é o coeficiente angular. Então, m vai ser igual a g' de 5. Então, m, o coeficiente angular da reta, vai ser igual a 4, porque g' de 5 é 4. Mas para a gente determinar a equação da reta, a gente precisa do coeficiente angular e de pelo menos mais um ponto da reta. Qual seria o outro ponto da reta? Bom, eu sei que g de 5 é igual a menos 3. Então, se g de 5 é igual a menos 3, então esse ponto aqui, ó, eu tenho o ponto x0 e g de x0 vai ser igual a x é igual a 5, né? Então vai ser 5 e menos 3. Esse é um ponto da curva. Porém, você sabe que a reta é tangente à curva por este ponto. Então, além de ser um ponto da curva, é também um ponto da reta. Então, um ponto da reta é 5 e menos 3. Então, está aqui. Ó. Um ponto da reta tem coordenadas 5 e menos 3. Aqui nem está falando como é a curva, né? Mas, por exemplo, suponha que o 5 e menos 3 seja esse ponto aqui. Ó. Esteja aqui. A curva passa por este ponto. Como a reta é tangente à curva por este ponto, a reta passa também por este ponto. Ó. Então, a reta passa desta forma. Esse desenho que eu estou fazendo aqui não faz parte do exercício, é só para vocês entenderem. Então, vou até tirar ele daqui. Bom, e agora?
Para determinar a equação da reta, você vai utilizar a forma que nós vimos na última na videoaula anterior, que diz o seguinte. Então, a reta vai ser dada por y menos g de x0 igual a m vezes x menos x0. Substituindo, nós vamos ter o seguinte. Então, vai ficar y menos... Qual é o g de x0? G de x0 é 3, menos 3. Então, menos 3, então vai ficar y mais 3 igual a m, que é 4, vale 4, vezes x menos x0. x0 é 5, então x menos 5. Então, tá aí, você pode deixar a resposta desta forma, ou então você pode colocar a resposta na forma a equação da reta em sua forma reduzida. Então, para isso vai ficar dessa forma, y igual a 4x menos 20 menos 3. Então, a forma reduzida é y igual a 4x menos 23. Então, tá aí, esta é a equação da reta que nós estávamos buscando. É a equação da reta tangente à curva y igual a g de x no ponto de abscissa x igual a 5. Vamos agora para o exemplo 2. Seja g uma função dada por g de x igual a 4x² menos x ao cubo. Encontre g' de a. Então, ou seja, eu quero encontrar a derivada em qualquer ponto de coordenada x igual a a. Então, para fazer isso, eu vou usar o limite que nós vimos no primeiro slide. Como nós vamos encontrar de forma genérica, a gente vai encontrar o g' de a derivada para qualquer ponto x igual a a. Então, depois a gente vai usar essa informação para encontrar a equação das retas tangentes passando pelos pontos x igual a 2 e x igual a 3. Aí eu vou substituir, né? No lugar de a vai ser 2, no lugar de a vai ser 3. Então, a primeira parte do exercício é o seguinte. Encontrar g' de a. Então, g' de a vai ser dado pelo limite de g de a mais h menos g de a dividido por h quando h tende a 0. Então, esse é o g' de a, né? É a derivada em qualquer ponto x igual a a. Então, vamos fazer. Então, isso aqui vai ser igual a... Então, vai ser igual... A função, ela faz o quê, né? G de x igual a 4x² menos x ao cubo. Então, isso aqui vai ser o limite de... Aí, primeiro, eu vou fazer o g de a mais h. Então, vai ficar... g de a mais h vai ser 4 vezes a mais h ao quadrado menos a mais h ao cubo. Menos o quê? G de a. Então, no lugar do x, eu vou colocar o a. Então, vai ficar menos, abre parênteses, a função, agora eu vou fazer o g de a. Então, vai ficar 4a ao quadrado menos a ao cubo. Isso tudo dividido por h, quando h tende a 0. Então, isso vai ficar igual ao limite... Agora tem que desenvolver tudo isso, de 4 vezes a ao quadrado mais 2a vezes h, mais h ao quadrado, menos, aqui vai ficar a ao cubo, menos 3a ao quadrado h, que tem um menos na frente, né, pessoal? Menos 3ah ao quadrado, menos h ao cubo,
menos 4a ao quadrado mais a ao cubo dividido por h, com h tendendo a zero. Vamos escrever tudo aqui de novo. Então, isso vai ficar igual a... que eu já poderia ter feito, né, de uma vez aqui, mas fazendo passo a passo. Vai ficar o limite de 4a ao quadrado mais 8ah mais 4h ao quadrado menos a ao cubo menos 3a ao quadrado h menos 3ah ao quadrado menos h ao cubo menos 4a ao quadrado mais a ao cubo dividido por h quando h tende a zero. Bom, aqui nós vamos ter o seguinte, 4a ao quadrado, 4a menos 4a ao quadrado. Bom, o que mais que nós temos? Nós vamos ter aqui o a ao cubo e o a ao cubo, certo? Bom, então, isso aí vai ficar como? Então, vamos para outra página. Bom, pessoal, então vamos escrever de onde nós paramos no slide anterior. Então, nós paramos aqui. Ó. Então, o m, o g' de a igual ao limite, a gente estava aqui, limite de 8ah mais 4a ao quadrado, não, mais 4h ao quadrado, mais 4h ao quadrado, menos 3a ao quadrado h, menos 3ah ao quadrado, menos h ao cubo, dividido por h, com h tendendo a zero. Isso vai ser igual a... O que você vai fazer? Isso aqui, se você for resolver, h tendendo a zero, vai dar uma forma indeterminada 0 sobre 0. Como que você vai sair desta indeterminação? Coloca o h em evidência. Então, vai ficar h vezes 8a mais 4h menos 3a ao quadrado menos 3ah menos h ao quadrado dividido por h, com h tendendo, quando h tende a zero. Então, aí você pode cortar o h. Então, isso agora vai ficar como, né? Então, isso vai ser igual ao limite de 8a mais 4h menos 3a ao quadrado menos 3ah menos h ao quadrado, quando h tende a zero. Quando h tende a zero, se você for substituir isso aqui, né? Clicando em substituição, isso aqui vai para... Olha só. Opa, vou pegar de outra cor aqui. Quando h tende a zero, 4 vezes h vai para zero. 3 vezes a vezes h também vai para zero. E h ao quadrado também vai para zero. Então, esse limite aqui vai dar o quê? Vai ser igual a 8a menos 3a elevado ao quadrado. Então, pessoal, a derivada de g em qualquer ponto a vai ser 8a menos 3a ao quadrado. Então, a derivada em qualquer ponto a é isso. Então, desta forma, você consegue encontrar o coeficiente angular da reta tangente à curva em qualquer ponto a. Basta você fazer a substituição. E aí nós vamos fazer isso agora para finalizar este exercício. Então, vamos primeiro
considerar o ponto de coordenadas 2 e 8. Vamos determinar a equação da reta tangente à curva no ponto de coordenadas 2 e 8. Então, a reta tangente ela vai ter o coeficiente angular dela, que é o m, vai ser igual ao g' de 2. Então, você vai substituir aqui, né, na forma de g'. Então, vai ficar 8 vezes 2 menos 3 vezes 2 ao quadrado. Isso vai ser igual a 4. Então, no ponto de coordenadas 2 e 8, o coeficiente angular da reta, né, a inclinação da reta, vai ser igual a 4. Utilizando a forma, né, da equação da reta, que nós já sabemos, porque aqui eu tenho, olha, eu vou ter aqui o valor de GA, e esse aqui é o G de A, nesse ponto. Então, utilizando a equação da reta a forma da equação da reta que nós vimos anteriormente, vai ficar como? Então, vai ficar y menos a coordenada x, né, do ponto, y menos a coordenada y do ponto, que é 8, então y menos 8, igual ao m, que é o coeficiente angular, que é 4, vezes x menos a coordenada x do ponto. Então, isso vai ficar y menos 8 igual a 4 vezes x menos 2. Ou seja, vamos colocar na forma reduzida, vai ficar y igual a 4x menos 8 mais 8. Então, a resposta é y igual a 4x. Então, y igual a 4x é a equação da reta tangente à curva, tangente ao gráfico de G, no ponto 2 e 8. Bom, e tem outro ponto também, né? Qual que é o outro ponto? 3 e 9. Então, no ponto 3 e 9, nós teremos o seguinte. Então, no ponto de coordenadas 3 e 9, o que vai ser a inclinação da reta, ou seja, o coeficiente angular da reta? Vai ser m igual a g' de 3. Então, g' está aqui, né? G' de A. Então, isso vai ser igual a 8 vezes 3 menos 3 vezes 3 elevado ao quadrado. Então, pessoal, isso vai dar quanto? Então, vai dar 24 menos 27, não é isso? Então, vai dar menos 3. Então, neste ponto aqui, olha, o A é 3 e o G de A é 9. Aplicando a forma da equação, né? Vou até escrever aqui, ó. A forma da equação, quando é x0 e g de x0, vai ficar... A gente só vai trocar, né? Em vez de ser x0 é o a. Então, a forma da equação vai ficar y menos g de a igual a m vezes x menos a. Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Y menos, qual que é o g de A? G de A é 9. Igual a, qual que é o valor de M? M aqui é menos 3. Menos 3 vezes x menos A. A é 3. Na forma reduzida, né, isolando o y, vai ficar y igual a menos 3x mais 18. Então tá aí, pessoal, esta é a resposta para a letra essa é a equação da reta tangente à curva no ponto de abscissa x igual a 3. Embora o exercício não tenha pedido, aqui nós temos o gráfico de G, está aqui em azul.
nós temos a reta que está em verde, que é a reta y igual a 4x, e nós temos essa reta que está em vermelho, que é a reta y igual a menos 3x mais 18. Observe o seguinte, aqui nós temos os pontos, olha, esse ponto que está marcado em vermelho, né, essa reta vermelha aqui é a reta tangente à curva no ponto de coordenadas 3 e 9. E aqui nós temos o ponto verde, está marcado em verde, que é o ponto de coordenadas 2 e 8. A reta y igual a 4x é tangente à curva no ponto de coordenada x igual a 2. Então finalizamos esta videoaula, na qual nós definimos a derivada em um ponto, resolvemos exemplos. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante e até a próxima videoaula.